Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam todos bem-vindos aqui no canal de Cyberlei. Meu nome é Gilberto Vassoli. Neste vídeo, especificamente, nós vamos tratar sobre o novo pente fino que vem sendo trabalhado, que vem sendo traçado pela Previdência Social, pelo INSS. Trata-se da portaria que foi instituído agora pela Previdência Social no dia 22 de setembro de 2022, é a portaria 2965, pela qual disciplinou as regras para um novo pente fino. Na verdade, essa portaria ela veio disciplinar uma lei de revisão, a Lei 13.846 de 2019, que estava aguardando uma regulamentação da Previdência Social acerca da forma em que vai ser instituído, da forma em que vai ser feito esse novo pente fino. Possivelmente muitos de vocês vão lembrar, né, do último pente fino realizado pela Previdência Social, que na verdade, resumidamente, foi um grande desastre. Um grande desastre sobre a ótica social, porque o INSS, a Previdência Social, com o escopo, com a vontade de se pesquisar benefícios que estejam sendo pagos de maneira irregular, acabou cometendo centenas, milhares de injustiças. Isso não é uma opinião de um advogado que trabalha na área. Isso é a constatação de dados científicos do próprio Poder Judiciário. Nós tivemos uma enxurrada de ações judiciais para reestabelecer os benefícios que foram cortados indevidamente. Possivelmente, se você não esteve nessa lista, nesse pente fino que ocorreu principalmente nos anos de 2018 e 2019, você fatalmente conhece alguém que teve um benefício cortado de maneira indevida. O fato concreto é que o INSS prepara, infelizmente, um novo benefício. E a primeira pergunta que a gente sempre faz, que a gente sempre busca na legislação, que a gente sempre busca nas portarias, é quem vai poder ser convocado para essa perícia de revisão. E, infelizmente, novamente, usando a mesma palavra, essa portaria estipula que o INSS vai chamar todos os segurados que estejam recebendo benefícios por incapacidade e que não faça perícia há mais de 6 meses. E de maneira muito ampla, tá? Não vou falar todos os benefícios aqui, mas todos os benefícios que têm a ver com incapacidade. Inclusive os benefícios relacionados ao auxílio acidente, que são aqueles benefícios decorrentes de sequela, decorrente de acidente ou doença ocupacional. Bom, o primeiro ponto aqui é a gente mergulhar nessas normas, né? Mergulhar nessa nova portaria, nessa lei, que estipulou agora, em setembro de 2022, que vai haver uma regra para se convocar essas pessoas. A regra vai ser convocar primeiro os mais jovens, né, numa escala primeiro quem tem uma idade menor, para aí sim começar a chamar as pessoas mais velhas. E o segundo critério são pessoas que estão há mais tempo recebendo benefício por incapacidade sem realização de perícia. Então vão ser 2 critérios que vão ser utilizados pela Previdência Social a fim de convocar os segurados da Previdência Social. Bom, existem aqui alguns pontos que é importante a gente discutir, que é importante a gente destacar. Primeiro, né, o primeiro grande conselho que nós que atuamos na área previdenciária devemos passar aos segurados: manter sempre os dados constantes da Previdência Social atualizados. Isso vai facilitar o INSS de convocar. Mas isso é vantagem o INSS ter facilidade na minha convocação? Sim. É melhor você saber que está sendo convocado, poder comparecer na perícia e comprovar a sua incapacidade do que efetivamente perder uma convocação, perder uma perícia. Então, a primeira dica é sempre, efetivamente, estar com os dados da Previdência Social devidamente atualizado. O segundo ponto é não ter o terror para essa perícia de revisão. Isso porque, que pese o INSS cometeu milhares de injustiças, cortou benefícios de pessoas que ainda estavam incapazes para o trabalho. A esperança, primeiro, é que o INSS tenha aprendido, né, com tantos processos que teve na justiça, revertendo
benefícios cassados indevidamente, que o INSS tenha mais ponderação nessa nova etapa do pente fino da Previdência Social. Então, o que a gente espera é que exista critérios efetivamente científicos para se avaliar se existe a incapacidade para que justifique o recebimento deste benefício, que seja feito de maneira humana, que seja feita de maneira mais correta e mais científica. O segundo ponto que a gente tem que tratar sobre essa questão para se evitar o terror, para se evitar o medo excessivo, é que mesmo que o INSS venha a suspender indevidamente um benefício, obviamente, isso a gente tem falado aqui abertamente em todos os nossos vídeos, o Poder Judiciário tem que estar de portas abertas para socorrer essas pessoas injustiçadas. E óbvio, meus amigos, a gente tem falado isso muito aqui no nosso canal. O benefício por incapacidade, ele não pode ter um olhar tão somente para a patologia. Ele deve ter um olhar também sobre a ótica social. É preciso que o INSS consiga avaliar também as questões sociais, como o tempo que essa pessoa está afastada pela Previdência Social, a sua idade, a sua escolaridade, a sua dificuldade em arrumar uma nova colocação. Então, todas essas questões, se elas forem desprezadas pelo INSS, quando cessar o benefício por incapacidade, obviamente que a pessoa, o segurado vai poder se socorrer do Poder Judiciário para poder rediscutir essa questão e solicitar à Justiça que não olhe apenas para a sua incapacidade, mas olhe também para os fatores sociais. A gente tem dezenas de vídeos aqui no nosso canal sobre isso, dizendo que a pessoa que tem uma incapacidade parcial, o juiz é obrigado a analisar os fatores sociais, como a escolaridade, a região em que mora. Nós temos aqui vários vídeos onde a gente, inclusive, cita exemplos concretos, né, de pessoas que trabalham, por exemplo, no meio rural, né, que tem ali uma dificuldade imensa de locomoção, por exemplo. O INSS entende que não existe mais uma capacidade total, existe uma incapacidade parcial, que ele pode fazer outras atividades. Mas quais atividades que um segurado vai fazer, por exemplo, no âmbito de uma vida rural, por exemplo, na zona rural? Não tem o menor cabimento. O INSS tem que olhar também para o âmbito social. E o Poder Judiciário está apto e está julgando dessa maneira. O terceiro ponto que a gente deve falar, né, nessas questões de pente fino, nessas perícias de revisão, é com relação a essa novidade, né? A novidade de que o INSS vai poder revisar o auxílio acidente, que é aquele benefício que decorre de sequela, não é incapacidade. Decorre de sequela, a pessoa recebe 50% do que seria o valor de um auxílio doença, e pessoas que têm ali uma sequela decorrente de um acidente ou de uma doença ocupacional comum. Até hoje, o INSS não tinha realizado perícias para a revisão deste benefício, que é um benefício indenizatório. Minha opinião, enquanto profissional que atua na área, é que o INSS vai ter muita dificuldade, inclusive jurídica, de cessar esses benefícios. Isso porque o auxílio acidente, ele não tem a ver com incapacidade propriamente dito, ele tem a ver com a sequela, né? Ele tem a ver com uma perda mínima, e ele pode ser mínima ou máxima ou média de capacidade de exercer alguma função. Então tem a ver mais com a sequela, né? com o dano que ficou eterno ali naquela pessoa. Então, uma vez que já foi diagnosticado, que já foi constatado que existe uma sequela, o INSS dificilmente vai poder negar a existência dessa sequela para poder cessar um benefício como esse do auxílio acidente. Então, na minha opinião, se caso existir de fato cancelamento, cessar esses benefícios, essas pessoas que recebem auxílio acidente vão poder ingressar com ação judicial para que volte a receber imediatamente o seu benefício. O quarto ponto que a gente sempre fala é estar sempre amparado na lei. Existem pessoas que são isentas desta perícia. E aqui a gente pode
dizer, por exemplo, né, pessoas que têm ali, conforme a Lei 8.213 de 1991, no seu artigo 101, está lá expresso, por exemplo, pessoas com mais de 55 anos e que esteja recebendo benefício por incapacidade há mais de 15 anos. Essas pessoas estão dispensadas da perícia. Pessoas com mais de 60 anos também estão dispensadas da perícia de revisão. Então, se for convocada para essa perícia de revisão, obviamente que o caminho natural é procurar um advogado, entrar com mandado de segurança para evitar o comparecimento na perícia, para evitar um dano maior, para evitar cessar o benefício, para evitar ingressar com uma ação judicial. Isso porque está previsto na lei previdenciária, existe essa possibilidade jurídica, está na lei. Algumas pessoas estão isentas do comparecimento nessas perícias. É importante, elas não devem ser convocadas, mas uma vez que forem convocadas para evitar a suspensão, é fundamental tomar providências jurídicas de prevenção. Não é que a pessoa está dispensada de comparecer na perícia. Ela deve comparecer, deve tomar as providências para evitar cessar o seu benefício. É importante que sempre que for convocado e estar naquele rol de pessoas que estão isentas da perícia, procurar um auxílio técnico, procurar um auxílio jurídico, a fim de se prevenir qualquer prejuízo. E a gente sempre ressalta aqui, a gente sempre destaca aqui que é fundamental e aí num sistema mais global, que todas as pessoas, todos os segurados que recebam esses benefícios da Previdência Social mantenham efetivamente todos os exames atualizados. Obviamente que essa perícia não vai começar amanhã, essa revisão não vai começar amanhã ou depois. Nós estamos agora em setembro de 2022, estamos em plena campanha eleitoral aí para governador, para presidente da República, deputados e senadores, então dificilmente isso vai começar agora. Então existe um tempo para que você, segurado, que esteja recebendo este benefício por incapacidade, que venha atualizar os seus laudos, atualizar os seus exames. É fundamental buscar principalmente laudos do seu médico a fim de levar em possíveis perícias de revisão. O laudo, a gente sempre fala, a gente tem até vídeos e lives sobre esse assunto, sobre o que deve constar o laudo, mas é importante que descreva efetivamente sobre a patologia, sobre a continuidade dessa patologia, que não tem recuperação, o número do CID, o nome do médico, que tenha uma letra legível, que tenha um entendimento legível. É importante nos casos mais complexos ou nos casos onde isso seja possível clinicamente, que se faça exames atualizados, ressonância magnética, tem tempo para isso, para que comprove que ainda ainda existe uma lesão, que ainda existe uma dificuldade motora, que ainda existe o dano. Para os casos de doenças voltadas à psiquiatria, depressão, síndrome do pânico, síndrome de burnout, tudo isso é importante que se procure um médico, porque isso não se prova através de exames, que demonstre através de laudos explicando especificamente o grau dessa doença, como está o tratamento, a fim de demonstrar ao perito da Previdência Social. Obviamente que essas perícias vão existir de fato. O INSS já publicou essa portaria, então existe um caminho aberto para que o INSS tente novamente cancelar alguns benefícios, mas a nossa esperança é que seja efetivamente respeitado a legislação, que seja respeitado as questões sociais dos segurados, que seja feito essas análises de maneira mais científica, que seja apurado de maneira mais profunda as patologias e nunca superficialmente. E a gente sabe que em outros pente finos isso ocorreu, análises superficiais, desprezando dor, desprezando a vida social, desprezando exames e o próprio histórico da vida do segurado. Então a gente sempre espera que dessa vez seja diferente, seja um caminho mais humano. E por fim, a mensagem que fica é que, mesmo sendo convocado, apresente os documentos, apresente o que deve ser feito, e se houver
qualquer equívoco do INSS na interpretação dos documentos, na interpretação da patologia, na interpretação da incapacidade, é fundamental que você procure auxílio técnico, que você procure auxílio jurídico para procurar imediatamente o Poder Judiciário para poder reestabelecer o seu benefício. Existem muitas pessoas que vêm nos questionar o seguinte, e como se faz naqueles casos urgentes, por exemplo, onde a pessoa depende daquele benefício, daquele BPC, do LOAS, onde o benefício por incapacidade para sobreviver. Óbvio, a pessoa tem ali um tempo para que ela procure o Poder Judiciário e existem mecanismos de acelerar um processo, uma decisão judicial, como, por exemplo, uma tutela de urgência ou um mandado de segurança. Existem caminhos que podem ser realizados em prol do segurado. Então, a gente sempre pede para que, se houver qualquer dúvida, se for convocado, apresente os laudos, apresente os exames e caso venha a sofrer qualquer problema perante a Previdência Social, que não tenha medo e que se socorra do Poder Judiciário a fim de reestabelecer o seu direito. A gente pede, se você gosta desse tipo de conteúdo, para que vocês nos sigam aqui no nosso canal do YouTube e também nos sigam no Instagram, no @saberalei. No nosso site também nós temos muito artigo sobre esse tema de benefícios por incapacidade. Um forte abraço e até um próximo vídeo.